Brasil tenta negociar com Estados Unidos isenção de tarifas sobre alimentos e Embraer. E você vai ver ainda. Lula diz que vai mapear riquezas minerais do Brasil após interesse dos Estados Unidos. E ainda, após 4 anos, Brasil sai do mapa da fome. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit desta terça-feira, dia 29 de julho de 2025. O governo Lula deve pedir a exclusão de alimentos e da Embraer no tarifaço de Donald Trump. Na semana da aplicação da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, alguns itens ainda podem ser negociados para serem poupados da imposição. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do planeta, vendendo 95% de sua produção para o exterior. Desse volume, 42% é comprado pelos Estados Unidos. O país também é o principal fornecedor de café ao mercado norte-americano. Entre janeiro e maio deste ano, os Estados Unidos compraram quase 3 milhões de sacas, o equivalente a 17% de todo o volume exportado pelo Brasil. Além de buscar junto à gestão Trump o adiamento do anúncio, haveria ainda um pedido de exclusão das aeronaves fabricadas pela empresa Embraer, que tem o mercado norte-americano como principal comprador para a aviação regional. Um dos argumentos em favor da medida seria o de que a fabricante brasileira importa peças dos Estados Unidos. O Brasil tem tido o apoio de empresas dos Estados Unidos que serão atingidas negativamente com o aumento das tarifas de importação de produtos brasileiros, como ferro gusa, laranja e café. Mas antes de ter uma resposta concreta de Donald Trump, o governo brasileiro continua estudando cenários possíveis de reação e segura a divulgação do plano de contingência até que o tarifaço se concretize. Segundo o ministro Fernando Haddad, é importante que se busque uma saída o quanto antes. Como é que alguém vai comprar alguma coisa do Brasil sem saber a tarifa que vai incidir sobre o bem adquirido? Vai ficando difícil fazer negócio. Então, o ideal é que haja uma força-tarefa rápida, coloque os pontos, olha, o que está pegando, o que nós podemos fazer, para que nós possamos sair dessa situação o mais rapidamente possível. Então, a determinação do presidente Lula é que nós tenhamos um mapa de tudo rapidamente e que esse diálogo aconteça em bases racionais. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou ontem que o Brasil está dialogando com o governo americano. Já o presidente Lula afirmou que espera que seu colega americano reflita sobre a importância do Brasil e adote uma postura de diálogo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil está dialogando com o governo americano. Ele reafirmou que o plano de contingência está em elaboração, mas disse que o foco nesta semana está nas negociações comerciais. O plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito, mas todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo. E quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais. Já o presidente Lula afirmou que espera que seu colega americano, Donald Trump, reflita sobre a importância do Brasil e adote uma postura de diálogo, em vez de impor tarifas unilaterais. Espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%.
Em 9 de julho, o presidente Trump anunciou que os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos passarão a ser taxados em 50% a partir de 1º de agosto. E a Venezuela, que havia começado a cobrar tarifas de produtos brasileiros sem aviso prévio, voltou a isentar. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de Roraima, a cobrança apareceu após um problema causado por instabilidades em sistemas de tecnologia da aduana no país vizinho. E olha, o presidente Lula anunciou a criação de uma comissão especial para levantar detalhes sobre as riquezas minerais presentes no solo e no subsolo do Brasil, com foco nos chamados minerais críticos. O anúncio ocorre dias após o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, apontar o interesse do governo norte-americano em fazer parcerias com o Brasil. A fala do presidente se dá em meio a um suposto interesse dos Estados Unidos nos minérios, como uma alternativa aos da China, que domina as reservas. Esses minerais são considerados críticos porque são de difícil extração. É o caso de nióbio, lítico, titânio e tântalo, que se somam às chamadas terras raras, que são 17 elementos químicos encontrados em alguns minerais. Segundo Lula, a comissão deve fazer um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Embora seja dono da segunda maior reserva do mundo das chamadas terras raras, o Brasil adia há 11 anos a aprovação de uma lei específica para o ouro do século XXI. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então, nós estamos construindo uma parceria dentro do governo com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora, me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então, nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. Esses elementos são essenciais para produzir painéis solares, turbinas eólicas, discos rígidos, equipamento aeroespacial, bateria de carro elétrico e nanotecnologia. Foram divulgadas conversas encontradas em um celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, apreendido em maio de 2023. Ele falou sobre a denúncia de desvio de recursos públicos e a viagem a Israel. Diálogos encontrados no celular de Jair Bolsonaro, apreendido pela Polícia Federal em 2023, revelam como o ex-presidente articulava, mesmo fora do cargo, com aliados no Congresso Nacional, empresários e lideranças do agronegócio para manter sua influência política durante o governo Lula. O material, com mais de 7.000 arquivos, incluindo mensagens, vídeos e áudios, foi analisado após a apreensão do aparelho na investigação sobre fraudes em certificados de vacina. A maior parte das conversas ocorre em um curto intervalo de tempo, na semana anterior à apreensão. Conversas anteriores foram apagadas e não recuperadas. Esse não é o mesmo dispositivo apreendido em julho deste ano, quando Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica por ordem do STF. Entre os principais pontos estão mensagens em que Bolsonaro orienta parlamentares em temas sensíveis, articula posicionamentos estratégicos contra o STF e mobiliza aliados do setor agropecuário, um dos pilares de sua base política. Ô, Fábio, anota aí, né? Indício de desvio de recurso público. O que é isso? Ele que inventou isso, pô. Indício para me incriminar com peculato. É uma piada, realmente. Valeu. Ô, Fábio, tu sabe que os caras vão manter isso o tempo todo, né? O pessoal é extrema-direita. Falou comigo, é extrema-direita. O Trump também deve ser extrema-direita. Tá ok? Mas a gente vai vencer isso aí. Vai vencer a extrema-esquerda, pode deixar. Valeu. Uma dessas mensagens envolve o deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro. No dia 26 de abril de 2023, ele procurou o ex-presidente pedindo conselho sobre assinar ou não uma CPI contra ministros do STF. Boa noite, presidente. A galera tá me pressionando aí, porque Eduardo, todo mundo assinou essa CPI de abuso da autoridade do TSE e do STF.
E eu não assinei até agora porque, não queria entrar nessa bola dividida, com medo de prejudicar até o senhor mesmo, nas decisões lá. O que o senhor acha aí, mais ou menos? Na mesma linha, o ex-presidente articulou com o deputado Eduardo Bolsonaro a derrota do PL das fake news, projeto que enfrentava resistência no campo conservador. Em uma conversa, Jair Bolsonaro insistiu dizendo que a votação deveria ocorrer naquela data. A proposta acabou sendo retirada de pauta e, posteriormente, arquivada. As mensagens também mostram que Bolsonaro mantinha relações próximas com figuras internacionais. O ex-embaixador de Israel no Brasil chegou a oferecer uma viagem com tudo pago a Israel, incluindo hospedagem para 3 pessoas. A preocupação com o agronegócio também é um ponto recorrente. Bolsonaro compartilhava mensagens criticando demarcações de terras indígenas no governo Lula. Em um dos diálogos, o ex-ministro Braga Neto relatou que usaria dados da ex-ministra Tereza Cristina para defender a Bolsonaro durante a AgriShow, importante feira do setor realizada em Ribeirão Preto. O evento, inclusive, gerou desconforto no Palácio do Planalto. Lula cancelou sua presença ao saber que Bolsonaro participaria. Durante essa visita à AgriShow, Bolsonaro foi hospedado em uma fazenda do empresário Paulo Junqueira, que também aparece em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, acusado de financiar com dinheiro vivo a estadia do ex-presidente nos Estados Unidos. O ex-presidente ainda mostrou preocupação com o risco de compartilhar desinformação. Em uma das conversas, pediu a Tércio Arnaldo Tomás, seu ex-assessor, que identificasse um vídeo usado por apoiadores para acusar infiltrados nos atos de 8 de janeiro. Bolsonaro também questionou se uma imagem que circulava com a frase "saudade de Bolsonaro" no Google era real. Irritado com as acusações no caso das joias, Bolsonaro enviou áudios ao ex-secretário Fábio Van Garten e também se mostrou incomodado com o rótulo de extrema-direita. Por fim, o ex-presidente se envolvia diretamente em disputas regionais do PL. Na Paraíba, atuou para manter o Wellington Roberto no comando do diretório. No Recife, prometeu apoio a Gilson Machado, que concorreu à prefeitura em 2024, mas foi derrotado. Gilson, inclusive, foi preso neste ano por suspeita de intermediar passaporte português ao tenente-coronel Mauro Cid. Parte do conteúdo pode ser usado em investigações que seguem em curso no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República. E nesta manhã, a Polícia Federal realiza a Operação Corban, que investiga o desvio de verba de emendas parlamentares. A ação busca esclarecer a aplicação de 15 milhões de reais em recursos públicos para jogos estudantis de esportes digitais no Distrito Federal e no Espírito Santo. Os investigadores apuram irregularidades na execução de cerca de 15 milhões de reais em recursos públicos repassados à Associação Moriá, por meio de emendas parlamentares. Os valores deveriam ser usados para a realização de jogos estudantis de games digitais entre 2023 e 2024. As investigações apontam indícios de falsificação de orçamentos e fraudes em termos de subcontratação de serviços, com suspeitas de participação de empresas de fachada, sem rastreabilidade dos recursos federais. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União saíram para cumprir 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em endereços ligados à Associação Moriá, nos estados do Acre, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. As emendas-foco desta operação tiveram autoria do senador Isalci Lucas e da então senadora Rose de Freitas. Eles não foram alvos da operação. Além dos mandados de buscas, agentes também apreenderam veículos e imóveis e realizaram o bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. Ao todo, cerca de 25 milhões em recursos e bens foram apreendidos. Entre as medidas determinadas pelo STF está a suspensão de novos repasses de recursos federais à associação investigada, bem como a proibição de que a entidade transfira valores às empresas subcontratadas. E veja a seguir, após 4 anos, Brasil fica fora do mapa da fome. E agora na sua tela, vamos ver o tempo em Osasco, na Grande São Paulo, 16 graus neste momento, céu bem limpo. Nós voltamos já.
O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. A partir de agosto, a Petrobras vai reduzir o preço do gás natural para distribuidoras. A informação foi dada em um comunicado publicado no site da companhia nesta segunda-feira. O preço do gás natural da Petrobras para distribuidoras vai diminuir em 14%, em média, no mês que vem, na comparação com o trimestre anterior. Em comunicado, a estatal observou que os contratos de gás prevêem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás, vinculando a variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio contra o dólar. De acordo com a estatal, para o trimestre que começa em agosto, a referência do petróleo Brent caiu 11%, já o câmbio teve apreciação de 3,2%. A companhia afirmou ainda que, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 32%, incluindo o efeito da redução de agosto. A Petrobras ressaltou que o preço final do gás ao consumidor é composto também pelo custo de transporte até a distribuidora e margens de cada concessionária, além de tributos federais e estaduais. E em meio às incertezas de negociações sobre o tarifaço de Donald Trump, o Copom começa hoje a reunião para definir a taxa Selic. No último encontro, o Banco Central elevou os juros de 14,75% para 15% e sinalizou que interromperia os ciclos de altas. O mercado projeta a manutenção do patamar atual, o que encerraria uma sequência de 7 aumentos seguidos, iniciado em setembro do ano passado. E depois de 3 anos, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, o país é classificado fora da zona de insegurança alimentar grave. O Brasil já havia saído da lista de países com fome em 2014. Mas, após a análise dos dados de 2018 a 2020, a ONU recolocou o país na categoria, quando cerca de 30% da população sofria insegurança alimentar moderada ou grave. Agora, a Organização das Nações Unidas informou que, com base na média de dados de 2022 e 2024, o novo relatório apontou que o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo de 2025, concluiu que o índice de risco caiu novamente no Brasil abaixo do limite de 2,5%, considerado o critério para a saída do mapa. O anúncio foi comemorado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais, que chamou de conquista histórica e disse que mostra que, com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário. O Mapa da Fome, elaborado pela FAO, agência da ONU especializada em alimentação e agricultura, e mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. Mundialmente, a fome diminuiu em 2024, afetando até 720 milhões de pessoas, graças ao progresso na América Latina e no Sudeste Asiático, mas continua aumentando na África. O documento mostra que a situação atual deixa o planeta longe da meta da ONU de alcançar um mundo sem fome até 2030. Segundo as projeções atuais, cerca de 512 milhões de pessoas serão subnutridas até o final da década, 60% delas na África. O relatório também menciona a situação na faixa de Gaza, devastada pela guerra, onde toda a população sofre de insegurança alimentar, acrescentando que o acesso deve ser providenciado urgentemente para a entrega de ajuda humanitária vital. Cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, que tiveram que deixar de comer uma refeição ocasional em 2024, são consideradas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Só fazendo uma correção, o Brasil saiu do mapa da fome após 4 anos, e não 3, como eu disse antes de chamar a reportagem.
E em um ano, o Voa Brasil teve pouca procura para as passagens ofertadas a baixo custo para aposentados. Foram feitas cerca de 45 mil reservas de bilhetes até julho deste ano. O programa Voa Brasil vendeu 1,5% do total de passagens ofertadas em seu primeiro ano de vigência. Cerca de 45 mil reservas de passagens de um total de 3 milhões de bilhetes disponíveis foram compradas pelo Voa Brasil de julho do ano passado até julho deste ano. O objetivo do programa é estimular a inclusão no mercado doméstico de pessoas que não costumam viajar de avião com passagens de até R$200. A ideia é utilizar assentos ociosos em voos com baixa ocupação para vender a preços mais baratos. Estão elegíveis aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social e que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Não há restrição de renda. Segundo o Ministério, os 3 destinos mais procurados pelos aposentados foram São Paulo, com quase 13 mil emissões de passagens, Rio de Janeiro, com cerca de 3.700 e Recife, com 3.500 bilhetes. Outros destinos visitados pelos beneficiários do programa foram Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Maceió, Belo Horizonte e Natal. Os trechos mais movimentados foram entre a capital paulista e as capitais nordestinas. O programa não gera gastos para o orçamento federal. E falando em viagem, no Redação Hit de hoje, nós vamos para o sul do país, no estado de Santa Catarina, conhecer a cidade de Blumenau. Localizada no Vale do Itajaí, Blumenau é conhecida pela forte influência germânica, fundada pelo filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, que deu origem ao nome da cidade. O município preserva suas raízes alemãs, com arquitetura, culinária e costumes que remetem à cultura da Alemanha. Blumenau é conhecida por sua forte economia, especialmente nos setores têxtil e de tecnologia. E vamos então com uma câmera ao vivo de Blumenau neste momento conferir o tempo, 17 graus agora, e olha, a cidade é um excelente centro de compras, oferece produtos como cristais, artigos têxteis reconhecidos nacionalmente e também fora do país. É conhecida como uma cidade organizadora de grandes eventos e festas populares, com infraestrutura profissional, e é sede do maior centro de eventos de Santa Catarina, o Parque Vila Germânica. Os trajes típicos e danças ainda fazem parte das manifestações culturais nos clubes e festas típicas da região. A cidade possui uma ave que é símbolo da região e foi eleita em votação popular, que é Aracuã. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até lá.